Nessa noite, amém? Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, amém? Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos abençoar a vida do servo do Senhor, que estará com a palavra sendo ministrada nessa noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós te pedimos que o Senhor use a vida do teu servo nas tuas mãos, como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Nós te pedimos ainda algo novo vindo sobre nós, ó Deus, nessa noite, através da Tua Palavra. Aquilo que vem da Tua Palavra é vivo, santo, eficaz. Sustenta, Senhor, a vida do Teu servo agora, para que ele ministre tão somente aquilo que veio recebido do alto e que agora, Deus, ministra aos nossos corações, e que vidas aqui neste lugar sejam salvas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Esse púlpito aqui, ele me deixa um pouco assim, constrangido, né? O costume com o outro tipo de púlpito, aí chega assim, ver um púlpito tão moderno, a gente fica assim meio acanhado, né? Glória a Deus. Que bênção estar aqui, que bom ter a oportunidade de poder ofertar a minha vida e esse momento para que para que Deus possa falar. Que em nome de Jesus, como nós oramos e pedimos aqui, nosso coração esteja aberto, atento para aquilo que o Senhor deseja falar. Não eu, mas que o Senhor fale em nome de Jesus. Que não seja do meu coração, mas que aquilo que o Senhor também me ensinou e me ministrou lendo essa passagem possa também, da mesma forma, encontrar corações abertos, atentos para aquilo que o Senhor deseja falar. Então, eu peço que os irmãos abram a palavra no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1, desculpa. João capítulo 3, versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Em verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, mas que as suas obras não sejam reprovadas. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse trecho de João 3, capítulo 3, ele fala sobre um encontro de um homem chamado Nicodemos em Jesus, em sua passagem por Jerusalém. E esse encontro traz um diálogo que, de forma bem discreta, traz um conflito entre eles dois, mas que são palavras, um diálogo conflituoso que nos faz aprender uma lição e uma mensagem muito importante para os dias de hoje. O nome dessa mensagem é Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é a mensagem principal do nosso Evangelho. As pessoas dizem que esse trecho aqui da Bíblia é o Evangelho dentro do Evangelho. E às vezes a gente lê esse trecho aqui de forma isolada, e é uma verdade, ainda que isoladamente, mas Deus ministrou ao meu coração vendo aqui a passagem em que se deu esse diálogo. E aí nós, lendo esse trecho, nos deparamos com um homem muito sábio, conhecedor da palavra, um homem que era um componente do Sinédrio. Que danado é esse negócio de Sinédrio? Imagine aí como se fosse um STF daquela época. Aquele lugar que era conhecido por aqueles que decidiam, legislavam, que sabiam a respeito da lei de Deus. Então é de se imaginar que Nicodemos não era uma pessoa que não conhecia da palavra, que era uma pessoa de pouco entendimento. Pelo contrário, Nicodemos, aquele que estava ali diante de Jesus Cristo, era um conhecedor da palavra, sábio, mestre. E Jesus Cristo já havia passado por lugares e feito milagres, e é claro que quando essas coisas vão acontecendo, vão surgindo conversas e as pessoas vão passando umas para as outras, e obviamente que aquelas informações, aquela notícia chegou aos ouvidos dos fariseus, assim como o Nicodemos de outros fariseus. E obviamente, como a gente pode ver lendo o Evangelho, que muitos deles se aproximavam de Jesus, negando quem era Jesus, e negando ainda mais que aquele talvez pudesse ser o Filho de Deus enviado, o Messias que os judeus esperavam. Mas Nicodemos, ele chegou de uma forma diferente dos outros que a gente é acostumado a ler na Bíblia. Porque os outros chegavam com aquele tom irônico, com aquela fala de, agora eu vou pegar ele vai errar
quando eu perguntar. Não. Nicodemos chegou de forma educada, com um tom cortês com Jesus, mas ainda assim, a sua fala nós podemos entender como um diálogo de conflito. E aí, ele aborda Jesus e fala assim: olha, o Senhor é mestre, e chama Jesus de Rabi, uma palavra que significa um reconhecimento, por saber que aquela pessoa, de fato, é um mestre conhecedor. E ainda diz mais: aqui, os sinais que você faz só podem ser feitos se você for da parte de Deus. Mas ainda assim, os sinais eles não eram capazes de fazer com que Nicodemos acreditasse que ele estava de frente com o Messias enviado, o Filho de Deus. E aí ele fala: como é que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele pode voltar ao ventre da sua mãe? Porque havia visto Jesus dizendo que teríamos que nascer novamente. Teríamos que nascer como outra pessoa. Teríamos que voltar ao ventre, voltar à origem. E aí Jesus responde a ele: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos faz essa mesma pergunta 2 vezes. Na primeira pergunta, quando Jesus responde, ele já não estava acreditando naquilo que Jesus falava, naquele formato, com aquela ideia. E ele pergunta novamente, como num tom irônico, e Jesus é enfático em dizer: deves nascer de novo, deves nascer de novo. E nascer de novo, para chegar ao reino dos céus, era algo que trazia algo ruim para os ouvidos de Nicodemos, incomodava os ouvidos de Nicodemos. Sabe por quê? Porque para os fariseus, a obra que era possível ser feita para que nós chegássemos ao reino de Deus, ela precisava ser fruto do nosso próprio trabalho, do nosso próprio esforço. Significava que aqueles que poderiam seguir aquelas tantas regras da lei, aquelas tantas leis dentro da lei, que eram quase uma lei para cada dia do ano, aquele que cumprisse aquelas coisas, esse sim era tido como aquele que podia encontrar e chegar ao reino de Deus. Mas ali ele estava diante de um homem que falava com ele que não é pela sua força, mas você precisa nascer de novo, voltar a ser criança, começar do zero, mas nascer em espírito. Nascer em espírito. Isso incomodava os fariseus. Os fariseus foram pessoas que surgiram ali desde quando acabou o período profético. E ali naquele período de 400 anos, muita história aconteceu, muita coisa aconteceu. E a região da Judéia foi dominada por vários povos, entre todo o desenrolar da história que aconteceu nesses 400 anos. Ali, nesse livro, nesse intervalozinho do meio, que a gente divide o Antigo Testamento para o Novo Testamento, surgiram os fariseus, donos das leis, criadores das regras, aqueles que apontavam, aqueles que diziam quais eram os erros das pessoas daquela época. Então aquela palavra de Jesus incomodava os fariseus. Não pode ser dessa forma. Não pode, porque aquilo que nós temos pregado é diferente. Aquilo que nós temos pregado é que você deve se esforçar com toda a sua vida, com tudo que é possível para você modificar no seu comportamento, na sua ética, naquilo que é aparente, naquilo que eu posso ver. Mas Jesus vinha falando de algo que era diferente, algo que de repente os olhos não estavam vendo, mas que era algo essencial, e que é algo essencial para nós hoje, porque Jesus não olha para nós em nossa aparência, Jesus olha para nós em nosso coração.
Jesus olha para nós em nossos corações, olha para as intenções do nosso coração, olha para os desejos do nosso coração. E se quisermos saber o quanto próximo de Deus nós estamos, com certeza não vai ser visto ou medido pelaquilo que as pessoas podem ver quando olham para você, ou quem sabe até conversam com você, porque nós podemos ter uma boa fala, porque nós podemos ter boa aparência. Talvez você olhe para mim e fale assim, esse camarada que está aí, ele não pode ser uma pessoa que erra. Olha lá como ele está ali na frente, pregando, tem uma desenvoltura assim, esse cara não deve ter pecado. Mas Jesus vem falar de algo mais profundo. A mudança precisa ser no seu coração. Por isso, quando Jesus fala, não é aquilo que a gente pode ver, Jesus prioriza aquilo que é espiritual. Jesus prioriza aquilo que é a essência. Quando nós falamos de evangelho, nós falamos de transformação genuína, verdadeira. É coração, é intenção que está aqui dentro. É disso que Jesus fala. E é por isso que ele fala assim, o vento sopra onde quer, e você ouve a voz do vento quando o vento sopra. Mas você não sabe de onde ele vem, porque você não pode enxergar o vento. E nem sabe para onde ele vai. Não sabe onde começou, não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, Jesus está falando o quê? Você não pode ver o crescimento, a transformação em Espírito. Talvez você não possa ver com os seus olhos. Mas você, Nicodemos, precisa entender que assim como o vento, você consegue escutar o seu barulho, apesar de não conseguir ver com seus olhos. Você consegue escutar o seu barulho muitas vezes. Você consegue sentir aquela brisa passando por você. E Jesus queria falar disso, e a palavra no original é até a mesma, para espírito e para vento, tanto no grego quanto no hebraico. E Jesus utiliza essas palavras próximas para dizer a Nicodemos, meio que indiretamente, mas diretamente ao mesmo tempo, que o que importa é o nascimento novo no Espírito. E mais à frente ele diz, olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, assim como Moisés lá atrás levantou aquela serpente, e se a gente lê lá em Números, a gente vai ver que essa menção que Jesus Cristo faz realmente está lá, e esse livro de Números era um livro conhecido por Nicodemos. Ele fala, você lembra lá de quando Moisés viu que o povo estava sendo picado pelas cobras que Deus mandou porque eles estavam blasfemando contra o Senhor? Você lembra que que o Senhor pediu para que Moisés colocasse ali uma estátua, está lá no livro de Números, uma estátua de uma serpente, e aquelas pessoas que eram picadas pelas serpentes ali, as serpentes reais, podiam olhar para aquela estátua, e quando elas olhavam para aquela estátua, elas eram curadas. Você lembra disso, Nicodemos? Você lembra que as pessoas precisavam olhar para aquela estátua e crer que Deus ia curar elas daquela morte pela mordida da cobra de verdade? E elas olhavam e eram curadas? Pois é desse jeito, Nicodemos, que o Filho do Homem veio e que será levantado da mesma forma. É desse jeito que o Filho do Homem veio para que ele seja colocado num lugar alto e para as pessoas que olhem para ele, assim como o Senhor colocou aquela serpente lá no deserto, para que as pessoas olhem para o Senhor e elas sejam curadas também. Em outras palavras, Jesus estava dizendo ali para ele sobre a morte de cruz pela qual ele passaria. Mas a morte não tinha acontecido ainda. Jesus Cristo utilizou uma referência que Nicodemos conhecia para dizer para ele qual era o efeito da crucificação. Mais do que a crucificação, qual era o efeito da morte, da remissão, da ressurreição dos pecados. E Jesus mostra para ele
Então, Nicodemos, um fariseu, se aproximando de Jesus, tem todo esse conflito e toda essa contradição com aquilo que ele cria, porque ali havia uma nova informação, uma quebra de paradigma, porque até aquele instante depende de mim, depende de nós, depende do meu esforço, mas agora não. Eu estou diante desse homem que as pessoas chamam filho de Deus, que faz milagres, que eu percebo que tem algo aqui glorioso nele, mas ao mesmo tempo eu não quero reconhecer isso. Mas algo não está batendo, algo está conflituoso para mim. Estou falando como Nicodemos aqui agora. E aquilo que é conflituoso e que é principal nesse conflito de Nicodemos é exatamente que, enquanto os fariseus pregavam que o esforço para se chegar ao reino dos céus dependia das pessoas, Jesus Cristo dizia para eles que o esforço para chegar lá foi consumado através da morte e morte de cruz. Jesus dizia algo novo que nós conhecemos por graça, que nós conhecemos como um favor não merecido. Essa era a mensagem nova. E essa visão dos fariseus, tida como uma verdade naquela época, era algo que precisava ser combatido, porque Jesus sabia que não era dessa forma que as pessoas chegariam ao reino dos céus. Não, era necessário trazer uma nova mensagem. E ninguém melhor do que o próprio Jesus para falar qual é o caminho certo. Então, essas ideias dos fariseus precisavam ser combatidas. E era um problema para aquela época, porque em todos os lugares onde Jesus chegava, havia ali uma perseguição a Jesus, dessas pessoas que eram donas da verdade e que chegavam ali tentando surpreender ele com alguma pegadinha. Mas o que nós podemos trazer dessa mensagem para os dias de hoje, meus irmãos, é que talvez nós tenhamos vivido num mundo em que nós também tenhamos trazido um pouco desse farisaísmo para os nossos dias. Será que nós temos trazido um pouco desse farisaísmo para os nossos dias? Será que em algum grau nós, em nossas vidas, nós também não tenhamos trazido um pouco desse farisaísmo para as nossas vidas? O que seria o farisaísmo nos dias de hoje em nossas vidas? É exatamente a gente pensar que nós vamos conseguir chegar ao reino de Deus hoje, em 2026, através das minhas condições, capacidade de mostrar que eu sou alguém religioso, que eu sou capaz de mostrar uma bela fala, uma bela roupagem, de que eu tenho a aparência de alguém que é filho de Deus. E isso é tão grave, meus irmãos, e isso precisa ser refletido por nós, aqueles que escolheram, que entregaram sua vida a Jesus, ou pessoas que de repente não entregaram, mas que pretendem conhecer para talvez viver esse caminho junto conosco. Isso é importante para nós, e para o mundo atual, porque nós não podemos estar vivendo em 2026 num mundo cheio de contradições e de guerras e de coisas que não preciso nem descrever aqui, e que nós não sejamos luz, sal e luz nesse mundo em 2026. Mas como é que nós vamos ser sal e luz em 2026 se nós ainda continuamos pensando como lá os fariseus pensavam, que é pela força das minhas mãos, que é pela minha aparência, que é pela religiosidade, que é com aquilo que eu aparento ser e não com a transformação verdadeira em nossos corações? Ou vocês não acham que há algo muito errado quando a gente vê a população cristã crescendo a cada ano, a cada década, e mesmo assim nós continuamos vendo atrocidades no mundo de hoje? Por que será então que, à medida que eu
eu vejo os dados sobre a população cristã crescendo, ao mesmo tempo eu também vejo as atrocidades crescendo, as guerras crescendo, eu vejo cada dia mais histórias de pessoas que fazem maldades com crianças, famílias destruídas, números de divórcio aumentando, falsos profetas. E a resposta está aqui. Está aqui, meus irmãos. O farisaísmo que Jesus combatia naquela época é o farisaísmo que nós precisamos combater hoje também. E diferente do que os fariseus faziam, não é hora de nós apontarmos os outros. Não, a gente precisa refletir sobre isso, olhando para cada um de nós. Aonde é que eu tenho uma postura semelhante no meu dia a dia? Aonde é que eu também, assim como Nicodemos, penso que eu preciso ser convicto de mim mesmo e está tudo beleza? Aonde é que, como Nicodemos, eu preciso intensificar as minhas realizações éticas, religiosas, aquilo que está aparente e está tudo bem? Nós ainda vivemos o farisaísmo como Nicodemos em algum grau em nossas vidas. E o Senhor nos chama hoje para a gente destituir esse lugar do farisaísmo em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos assim quando nós pregamos muito pela religião, mais do que pela fé transformadora de nossas vidas. Em outras palavras, quando eu dependo de mim, quando eu faço várias coisas, quando eu tenho o talento, quando eu posso fazer, quando eu sei fazer, quando na verdade nós temos que nos colocar diante do Senhor como aquela pessoa que é serva, como aquela pessoa que se disponibiliza para Ele e diz assim: Senhor, eis-me aqui, faça do jeito que o Senhor desejar. Senhor, eis-me aqui, aonde é que o Senhor me deseja usar esse ser humano cheio de defeitos, cheio de falha? Aonde é, Senhor, que o Senhor quer me encaixar aqui nessa comunidade cristã, como aqueles que são reconhecidos por aqueles que são seus filhos, para que nós possamos transformar as nossas vidas através do seu poder? Mas eu quero fazer isso, Senhor, de verdade. Eu quero fazer isso, Senhor, reconhecendo que eu tenho falhas, reconhecendo que eu preciso nascer de novo em tal área, reconhecendo que talvez eu sou um marido muito bom, mas não tenho sido um pai muito bom. Ou tenho sido um pai e um marido bom, mas eu não tenho servido como o Senhor deseja na tua obra, na tua casa. Ou como eu tenho feito todas essas coisas, mas eu tenho talvez um segredo, um pecado encoberto e que precisa ser tratado. Em que nível nós precisamos mudar? Em que nível nós precisamos reconhecer que nós precisamos nascer de novo? Isso Jesus nos chama a fazer. Nós somos adeptos do farisaísmo quando nós servimos a Deus, mas o meu orgulho não me deixa tratar os meus problemas, não me deixa tratar os meus pecados. Eu me escondo, eu não confesso, eu tento sozinho. Muitas vezes nós estamos aqui, meus irmãos, cercados por outros irmãos, muitas vezes cercados por pessoas que talvez pudessem nos auxiliar, pudessem conhecer um pouco de nós. Mas o nosso orgulho, ele nos impossibilita de mostrar, muitas vezes, as nossas fragilidades. E isso é um engano muito sério, que às vezes quando talvez algo vem à tona, ele já vem à tona em um nível que talvez você precise trabalhar mais, talvez você precise crer, se movimentar mais no Senhor para que aquilo seja corrigido. E nós, enquanto igreja, buscamos a todo momento viver como se nós fôssemos, não, porque nós somos um corpo. E como é que é um corpo? Um corpo é aquela estrutura que nós temos e que às vezes uma dor em um determinado local, ainda que pequena,
vai fazer com que uma outra parte talvez se incomode, não é assim? Às vezes, quando a gente sente uma dor, como eu já senti uma vez uma dorzinha lá no dedo, só no dedo, que estava quebrado, eu não sabia, e eu fiquei ali alguns dias deixando aquela dor para lá, mas chegou num dia que eu não aguentei mais aquela dor e fui no hospital. Quando chegou lá, ele disse que tinha quebrado e que não adiantava engessar mais. Mas assim é o corpo. A parte pode ser pequenininha. Se ela está ali interligada no corpo, é uma oportunidade para aquilo que esteja sendo machucado, para aquilo que esteja sendo alterado em suas condições, ele possa buscar todo esse corpo, todo o restante dessas pessoas que estão ali, para que esse problema seja compartilhado, para que você receba um conselho. E isso não pode ser visto por nós, irmãos, como algo que venha a nos humilhar, diminuir. Pelo contrário, a palavra diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, e eu costumo pensar que um coração quebrantado é também um coração que se rende para ser corrigido. E às vezes nós estamos aqui e nós queremos mais demonstrar que nós somos fortes, queremos mais demonstrar que eu sou um incorruptível, que não tenho defeito nenhum, do que mostrar que nós somos como nós somos. Porque como é cada um de nós? Pessoas, humanos, cheios de coisas que precisam ser mudadas, aperfeiçoadas. E é isso que o Senhor nos chama a fazer enquanto corpo de Cristo. Sermos aperfeiçoados na palavra do Senhor, conhecendo aquilo que Ele diz, para que nós possamos viver, enquanto estivermos aqui na terra, sendo transformados dia após dia. É por isso que a palavra diz: de glória em glória, todos os dias eu recebo uma porção um pouquinho maior do Senhor, e é isso que me faz transformar, e é isso que me faz vencer todas as tentativas do inimigo de me tirar dessa rota. Mas nós precisamos estar dispostos a isso, a fazer isso. Às vezes nós dizemos assim: não, nós somos incapazes de sofrer tal mudança em nossas vidas, porque nós, afinal de contas, nós somos traumatizados com tanta coisa que nós vivemos, talvez antes de vir aqui aceitar Jesus Cristo. Eu tenho um passado muito, muito ruim, que eu sofri severamente, por isso não há capacidade nenhuma de eu ser transformado para uma nova vida. Mas não é isso que Deus faz. Deus te ama você, Ele te chamou um dia para você vir, e Ele não falou com você para você vir para cá perfeito. Ele apenas te chamou. Você lembra do dia que o Senhor te chamou para cá? Ele apenas te chamou. E de lá para cá, se você refletir, quanta coisa o Senhor não modificou na sua estrutura. Quanta coisa o Senhor não fez você enxergar, que talvez você não enxergava, porque de repente você era novo na fé, porque de repente você ainda tinha traumas daquela vida, e que o Senhor foi modificando, e hoje você está aqui, nesse lugar, com muitas vitórias já alcançadas, mas com muitas vitórias a alcançar, vivendo de glória em glória. E certos de que a sua maior vitória você já alcançou naquela cruz do Calvário, no dia que Jesus Cristo se entregou para você. Amém? E aí, Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, não é pelas obras, Nicodemos, não é pelo que se vê. E ele diz para nós, Igreja Peniel, hoje, Igreja Peniel, não é pelo seu esforço, Igreja Peniel, não é por você, Igreja Peniel, é pelo meu amor, é pelas minhas misericórdias, é pela minha bondade. E é isso que ele diz a Nicodemos, e que nós repetimos
como um evangelho do evangelho, quando o Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo, talvez a gente pense numa referência de amor que é nossa, mas o Senhor, Ele é o próprio amor. Então talvez nós não consigamos imaginar a dimensão desse amor, mas nós desconfiamos do tamanho desse amor quando nós percebemos que o próprio Deus enviou o seu Filho, que também é Deus, para que fosse sacrificado, como se aqui fosse um humano, e ele viveu como humano, como se tivesse pecado, mas ele não teve pecado, para que passasse por todas as aflições, angústias, tentações que nós, eu e você, passamos, e que morresse por nós. Esse é o tamanho do amor do Senhor, porque Deus amou o mundo, é dessa forma. O Senhor diz, Jesus diz a Nicodemos, nessa frase, que Ele ama o mundo. Deus ama o mundo, Ele amou o mundo, Ele não odeia. Os fariseus, eles esperavam, os fariseus e as pessoas que não eram fariseus, criam que o Messias chegaria e acabaria com os inimigos. A Judéia vivia ali controlada pelo Império Romano. Roma talvez eram os inimigos, os dominadores. Então eles esperavam o quê? O Messias que vai chegar, vai ser aquele que vai chegar e vai acabar com todos os meus inimigos. Logo, o Messias, ele odeia o mundo. Meus irmãos, e às vezes nós trazemos isso para os nossos dias também. Sabe quando nós olhamos para o mundo e nós confundimos assim: o que é que nós devemos odiar no mundo hoje? Nós devemos odiar no mundo hoje as coisas do mundo. Nós devemos odiar no mundo, eu digo odiar, mas na verdade o que eu quero dizer é repelir, nos afastar, vencer. São as coisas do mundo e não as pessoas do mundo. Nós precisamos refletir sobre isso. São as coisas do mundo e não as pessoas do mundo. Nós não odiamos o mundo, nós não odiamos as pessoas que estão lá. E isso é grave, é sério. Sabe por quê? Porque nós somos do mundo também. Nós estamos aqui hoje bonitinhos, sentados, escutando essa palavra com a vida consertada, ajustada pelo Senhor. Mas um dia nós estávamos lá, e se o Senhor não usasse vocês, igreja, para me alcançar, que estava lá no mundo, talvez bebendo num domingo desse, fazendo outras coisas, aonde é que eu perceberia o amor do Senhor e encontraria essa mensagem poderosa e maravilhosa que fala sobre a eternidade? Eu não encontraria se vocês não me amassem quando eu estava lá. Então hoje nós precisamos amar as pessoas do mundo. Nós não devemos usar as nossas bocas e principalmente os nossos dedos para chegar na internet hoje e falar para as pessoas do mundo, mas combater o mal que há lá no mundo. Lembrem-se sempre disso. Deus amou o mundo. Deus continua amando o mundo. É tanto que Ele deu o Filho dele para que nós, do mundo, pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. Por isso Deus não chamou você, trazendo assim para o detalhe, Deus não nos chamou, meus irmãos, para estarmos na internet brigando com outras pessoas por conta de religião, não. Porque quando a gente fala em religião, a gente lembra mais dos fariseus do que a verdadeira essência de Jesus Cristo e do Pai. E nós precisamos estar atentos, principalmente esse ano, que é um ano de eleição, que às vezes a gente se pega o dedo assim, sabe, coçando para ficar ali na internet brigando por político A ou político B, achando que algum deles é o representante de Jesus Cristo. Mas eu digo assim, você tem que se comportar da seguinte forma. O meu conselho é esse. Da seguinte forma, o meu partido é o PJC, Partido de Jesus Cristo. Nosso partido é PJC, Partido de Jesus Cristo.
Você pode ter a sua ideia, a ideologia política? Pode votar com diversos critérios que você pessoalmente vai usar. Mas o que a gente não pode, meu irmão, é levantar a bandeira de que aqui é um local para o político tal ou o político tal. Sabe o que a gente fala aqui? A gente fala de Jesus Cristo. Sabe o que a gente fala aqui? A gente fala de eternidade. Sabe o que a gente fala aqui? A gente fala de redenção, de salvação. A gente fala de amor. E não há nenhuma representação política que tenha 100% de todas essas coisas. A gente só acha essas coisas aonde? Aonde é que nós achamos essas coisas? Achamos em Jesus. Achamos em Jesus. Nós precisamos ser reconhecidos por aqueles que seguem a Jesus. Nós precisamos ser reconhecidos por aqueles que tentam, dia após dia, olhar para Jesus, viver como Jesus, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que nós passamos. Nós sabemos que é difícil, mas a nossa referência é Ele, é Jesus Cristo. Deus amou o mundo. Nunca mais você vai ler esse versículo sem lembrar disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como eu falei para vocês, do mesmo jeito que Moisés colocou aquela serpente para que o povo olhasse para ela, e bastava o povo olhar, que elas eram curadas, da mesma forma, Jesus é que se coloca, como naquela posição da serpente, como se fosse alguém cheio de pecado, por isso ele morreu na cruz, acusado entre dois ladrões, mas na verdade, dali veio a glória, dali veio a vitória. Eu sempre falo que a cena da cruz, ela parece ser muito triste, trágica, mas aquela cena é ao mesmo tempo uma cena que nós devemos olhar para ela, lembrar para a sua descrição, porque nós não vimos com os nossos olhos, mas nós precisamos lembrar daquilo como algo grandioso, como algo bonito. Nós precisamos celebrar a cruz, porque depois da cruz veio vitória, veio ressurreição, e aquela mesma ressurreição de que Jesus fez parte, viveu como homem sendo ressurreto, nós também, como herdeiros, e é Ele que prometeu isso para a gente, não sou eu que estou falando, é Ele que prometeu para a gente, nós também vamos viver. Aleluia! Nós também vamos viver. Eu creio, olhando para Ele, logo sou salvo. E se creio, eu ando no Espírito, eu amo ao Senhor. Você crê, você ama, você é salvo. Mas a Bíblia diz quem é que ama ao Senhor, em João 14, 21. Diz quem ama o Senhor. Coloca aí, por favor, João 14, 21. Vai, quem é que ama o Senhor? Aquele que ama o Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Mas aí você pode falar, Anselmo, mas é muito difícil. É muito difícil, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Mas como é difícil. Como é difícil viver os mandamentos do Senhor. Às vezes, quando a gente pensa assim, meu irmão, nós estamos pensando igual Nicodemos. Porque a lista de Nicodemos não era só 10 mandamentos, não. Era quase 365. Era quase 365. Uma lista de regras. Não é para você pensar assim, não, porque não é pela força do teu braço. Sabe o que você precisa? Você precisa de decisão. Você precisa de fé. Você precisa assim, olha, eu sou falho. Nessa área aqui eu já pequei trocentas vezes. Agora eu vou passar pela tentação de novo. Talvez eu caia, levante, mas eu tenho fé que eu vou vencer. Eu tenho fé que eu vou vencer esse pecado escondido. Eu tenho fé que eu vou vencer a minha incapacidade de perdoar. Eu tenho fé que eu vou vencer a minha timidez. Eu tenho fé que eu vou vencer as coisas que me atrapalham ser um cristão fervoroso, as coisas que me atrapalham a ser aquele que o Senhor chamou para fazer tal coisa na obra.
ter fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida aqui, ela é uma batalha diária, e nós temos falado nisso, e vocês possivelmente já escutaram muitas vezes isso. Uma batalha diária entre o nosso espírito e a nossa carne. Gálatas 5,17, se puder colocar aí. Gálatas 5,17. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Tem traduções que falam milita. Milita vem de militar. Do original significa guerra, significa batalha. É espírito contra a carne todos os dias. E a carne, ela tem armas contra nós, porque a carne é a nossa essência pecaminosa. Porque a carne é aquilo que a gente tem vontade de fazer pela nossa natureza caída. São as tentações, aquilo que eu vejo e não deveria ver, aquilo que eu penso e não deveria nem pensar, a vontade de desistir, de dizer que sou fraco, impossibilitado, de dizer que os meus desejos, eles precisam ser, os meus desejos carnais, eles precisam ser atendidos, porque afinal de contas, essa é a minha estrutura. Essas são as armas que a carne tem para lutar contra o espírito. E como vencer no espírito? É dependendo do espírito. É se aproximando do Espírito Santo, para que o nosso espírito seja fortalecido. E quanto mais nós fortalecemos o espírito, mais essas armas da carne não atingirão as nossas vidas. Quando nós viemos para aqui, escutamos a palavra do Senhor, nós fortalecemos o nosso espírito. Quando nós estamos aqui e nós louvamos ao Senhor, verdadeiramente, não só cantando letras decoradas, mas dizendo no nosso coração, nós fortalecemos o espírito. Quando nós envergonhamos o inimigo, pedindo perdão, quando nós nos humilhamos que eu falo, nos colocamos ali para sermos corrigidos pelo Senhor, através da vida dos nossos irmãos, dos nossos pastores, nós estamos fortalecendo o espírito, nós estamos envergonhando o inimigo, e nós estamos deixando as armas da carne mais fraca. Por isso, meu irmão, o Senhor nos chama, dentro dessa palavra, que é uma palavra evangelística, a vivermos uma renúncia de nós mesmos, entendendo que o cristianismo é, todos os dias, como diz a própria palavra, tomar a tua cruz todos os dias e seguir os passos de Jesus. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa caminhada é difícil, coisas imprevisíveis acontecem. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui durante o ano de 2025? Eu mesmo estive aqui testemunhando de várias coisas que aconteceram, mas que o Senhor me deu vitória. A caminhada pode ser difícil e pode ser que você entrou nesse lugar, talvez com seu coração, com pouca fé, pensando que não tem jeito para uma determinada situação, mas o Senhor vem trazer para você hoje uma palavra de esperança. O Senhor vem trazer para você uma palavra diferente daquilo que o mundo tem pregado, de que nós estamos fadados ao fim de tudo, com tantas coisas que nós vemos ao ligarmos a nossa TV, ao abrir o nosso celular, na internet, mas a esperança vive, a esperança reina, a esperança está aqui falando com você, não por mim, mas pela palavra que Ele nos deixou.
A esperança vive e ela deseja alcançar o seu coração. Você que já se decidiu pelo Senhor, deseja alcançar o teu coração. Naquilo que você precisa, deseja alcançar o teu coração. Você que não entregou sua vida a Jesus ainda, Ele deseja ainda mais que você se ajunte a esse rebanho aqui e que você seja guiado como ovelhas, porque nós somos aqui, são ovelhas, não da Peniel apenas, mas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe, meu irmão. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. A palavra de Deus foi aqui anunciada, foi levada até o seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem a oportunidade nessa noite de entregar sua vida ao Senhor nessa noite. Você tem a oportunidade nessa noite de, ao ouvir a voz do Senhor, entregar-se a este amor. O amor de Deus foi revelado ao seu coração nessa noite. O amor de Deus nessa noite aqui foi trazido até o seu coração para que você agora tome uma decisão. E a decisão é uma escolha entre viver ou morrer. Viver para Cristo ou morrer sem Ele. Essa é uma decisão que você precisa tomar hoje, nessa hora, nesse momento. Portanto, você tem a oportunidade nessa noite, você que ouviu esta mensagem, compreendeu a mensagem do Evangelho, as boas novas aqui, você tem a oportunidade nessa noite de entregar a sua vida ao Senhor. Se você entendeu esta mensagem nessa noite e acredita que Jesus Cristo veio a esta terra, enviado por Deus, para que todo aquele que nele cresce possa ter vida eterna, você tem a oportunidade de receber vida eterna nessa noite. Você tem a oportunidade de nessa noite entregar o seu coração. Não é aquilo que você possui, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você possa fazer, porque nada nós podemos fazer, porque o amor de Deus já se entregou por nós. O amor de Deus já se entregou pelas nossas vidas de modo incondicional. Tanto é que o evangelista ele não consegue dizer qual é a forma, qual é o tamanho desse amor. É um grande amor de Deus, que é revelado ao meu e ao seu coração, que é incondicional. Não coloca condicionantes. É o tempo da graça do Pai. Portas abertas. Deus abriu uma oportunidade para você nessa noite. Ao ouvir a voz do Senhor, entregue-se a Ele. Nós vamos louvar ao Senhor nesta hora. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, eu quero orar pela sua vida. Mas para você que quer entregar a sua vida a Jesus, para você que quer ter uma nova caminhada com Ele, para você que quer agora tomar um novo rumo diante do Senhor agora, entregando a sua vida totalmente a Ele. Entregue a sua vida de maneira total ao Senhor nessa noite. E eu tenho certeza que nessa noite haverá festa no céu de um pecador que se arrepende. Nesta noite a oportunidade está dada ao seu coração. Não perca tempo, venha a este Deus que te ama. O amor dele é incondicional sobre a sua vida. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com os teus olhos de graça e amor, olhar com os teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra,
olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e reina o Espírito sobre a carne, e reina o Espírito sobre a carne. Que reine o Espírito sobre a carne. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. Fala e revela ao seu coração a verdade do Evangelho, de que Cristo veio a essa terra para resgatar a sua vida de uma condenação eterna. Você tem a oportunidade nessa hora de vir ao altar do Senhor, que eu quero orar pela sua vida, uma oração de entrega ao Senhor, uma oração agora de entrega totalmente a Ele, para viver por Ele e para Ele. Talvez você, um segundo convite, se desviou do caminho do Senhor, está distante do caminho do Pai. Talvez este amor que nós precisaríamos voltar para Ele tenha se esfriado. Você tem a oportunidade nessa noite de renovar a sua aliança com Deus. Não é comigo, não é com esta igreja, não é com o pastor, é com Deus. Deus tem uma aliança com você. Nós é que precisamos
confirmar a nossa aliança com Ele. Portanto, nessa hora você tem a oportunidade de vir também ao altar do Senhor, e eu quero orar pela sua vida, para que você possa viver uma nova trajetória, um novo tempo diante dele. Mas é uma oportunidade também que é dada, e as oportunidades elas passam. Que Deus conceda novas oportunidades ao seu coração. Que Deus conceda essas oportunidades. Que nunca falte ao seu coração oportunidades. Porque uma só coisa importa: que creiamos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. É Ele que tem as chaves do céu, é Ele que nos dá acesso ao Pai. Eu quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo aquilo que você ouviu, e que você possa levar isso ao seu coração, para a sua casa, para o seu lar, para o seu tempo. Viver para Ele, viver sabendo que Deus te ama, o amor dele é incondicional sobre a sua vida, que você não pode dar cabo da sua vida, porque é Ele que conhece, controla e sabe do nosso coração. Portanto, durante toda essa semana, abra o seu coração para o Pai. Ele está com seus ouvidos sempre atentos a ouvir o teu clamor. Feche os seus olhos neste lugar, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Mais uma semana em que nós haveremos agora de trilhar os caminhos do Senhor, a vontade dEle, e estabelecemos um novo tempo com Ele. Deus, nesta hora, meu Pai, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nada temos, nada somos. Tudo o que temos vem de Ti. Obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração, revelando o Teu amor tão grande sobre nossas vidas. Veio a este mundo, ó Pai, para nos salvar, não para condenar o mundo, mas para nos salvar de uma condenação eterna. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá, ó Deus, oportunidades, e nós nessa hora agarramos essa oportunidade, nós não deixamos escapar. E o que nós queremos, meu Deus, é caminhar contigo, relacionar com o Senhor, sermos chamados filhos de Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de louvarmos ao Teu nome. Obrigado pela oportunidade de sairmos daqui cheios do Teu Espírito Santo. Concede à Tua igreja, Senhor, uma semana debaixo da Tua paz, uma semana debaixo do Teu cuidado. Todas as dores, todas as aflições, todas as guerras, todos os conflitos, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nós repreendemos agora toda enfermidade em nome de Jesus. Nós queremos aqui, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado e glorificado através de nossas atitudes, através de nossas ações. Nos ensina a sermos semelhantes a Jesus. Continua conosco, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Abrace o seu irmão, não saia daqui sem abraçar o seu irmão, sem declarar a paz de Deus sobre a vida dele. É o início de uma nova semana. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.